mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo hoje está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, tudo bem com você? Olá, galerinha do mal. É isso, eu decidi que eu chamo todo mundo de galerinha do mal como se fosse uma grande quinta série. Ah, tá ótimo. Que é o Brasil que vivemos. É o Brasil que vivemos, isso aí. Uma grande quinta série. Combina, né? Combina demais. Combina. Tem algum recado pra começar? Por agora, nenhum recado. Acho que é isso, gente. Hoje vai ser um episódio mega gigante. Então. Gente, já avisando, eu vou deixar aqui, a gente vai deixar o recado da Fabi, porque ela não vai participar. E aí ela mandou um áudio pra gente inserir. Então segue aí o recadinho da Fabi. Olá, 1001 Crimers, tudo bom com vocês? Esse áudio aqui é só para dizer que esse episódio, ele mexe comigo de uma maneira muito pessoal, porque a minha família é judia, enfim, tiveram muitas consequências o trabalho desse senhor, né, se é assim que eu posso chamar, na minha vida. Então não vou gravar esse episódio, mas tá muito bom e eu recomendo vocês ouvirem. O recado é que esse episódio vai ser em 3 partes, porque a Jéssica perdeu o controle total disso. Então ela tá tipo, cara, não parou de escrever. Mano, foi um negócio muito louco, né? Faz tipo 1 mês que ela tá fazendo esse roteiro e ela só fala, gente, não acabam as páginas. E então a gente tá com muitas páginas. Não, eu fui chegando falando, gente, nem começamos no meio da vida deste homem e já tô aqui, ó, em desespero, já tá dando 10 páginas, não? Então serão 3 episódios, mas vocês não precisam esperar 3 semanas, tá? Porque o da semana que vem, em vez de um mini, a gente vai ter então a segunda e a terceira parte. A segunda parte na quarta e a terceira parte na sexta. Beleza? Então, pessoal, que aí a gente não deixa vocês esperando todo esse tempo também, né? Porque a gente sabe que é foda, né? Ficar esperando continuação. Então é isso. Bora lá que hoje vai ser, além de ser longo, terrível, né? Como todo mundo sabe. Então vocês vão pegar os detalhes dessa história horrorosa. Então, bora lá para o episódio de hoje. O Joseph Mengele, ele nasceu em 16 de março de 1911. Ele era o filho mais velho dos 3 filhos de Carl e Walburga Mengele. Walburga. Os pais dele compraram máquinas agrícolas em 1907 e o bom investimento fez o pai dele se transformar no maior empregador da cidade em apenas alguns anos. Porque, né, naquela época, quem tinha máquina, né, tipo, já era um salto, né, de produção e tal. É literalmente 3 meios de produção, né, gente? Exato. Bom, burguês raiz. Burguês raiz, isso aí. A empresa Carl Mengele & Sons chegou a ter mais de 2.000 empregados. O Carl esperava que o primogênito assumisse os negócios e perpetuasse a dinastia. Isso afirma o Gerald Posner e o John Ware em Mengele The Complete Story. Não tem edição no Brasil, então fica aí quem quiser ler em alemão ou inglês. Mas o ambicioso Joseph queria construir a própria fama. Ele dizia que todos ainda veriam seu nome na enciclopédia. Realmente está lá o nome dele e ao lado a definição é pedaço de bosta seca. Não é, mas deveria ser, né? Poderia ser. Horrorosa. Nossa, cara, é sério. Assim, se todos os adjetivos possíveis de coisa ruim deveriam estar ao lado do nome desse homem, porque é surreal o tamanho de maldade que ele fez. O Carl Mengele, então, ele lutou na Primeira Guerra Mundial durante a década de 20 e foi, pelo menos temporariamente, membro do Partido Nacional do Povo Alemão. Ele era conhecido por ter uma personalidade conservadora, mas em nenhum momento ele teria se mostrado como antissemita. Ele chegou a concorrer em 1924 e 1929 na lista da Associação de Cidadãos Livres da Câmara Municipal de Günzburg,
mas ele acabou perdendo. Ele disponibilizou um de seus salões da fábrica para a campanha eleitoral do Adolf Hitler em 1932, mas os historiadores unanimamente consideram isso uma ação de solidariedade na frente Habsburg. Meu Deus do céu, cara, tá difícil. Eu falei que, olha, gente, este episódio vai ser uma gagueira infinita, hein? Vou fazer de novo. Mas os historiadores, unanimamente, consideram isso como uma ação de solidariedade na frente Habsburg, que pertencia ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Lembrando que nessa época o Hitler fazia esses discursos e nesses discursos não tinha todas as coisas horríveis que ele ia fazer, né? Ele era um discurso muito mais voltado pro trabalhador, né? Pra tipo, o povo alemão que tá fudido da Primeira Guerra. É interessante a gente ver isso, que o que acontece. Existe, tipo, uma ideia de nazista, sei lá, principalmente quando a gente pega filmes, né, que retratam isso, né, obviamente, né, como grandes vilões que realmente foram, né, mas quando a gente pega em questão individual os nazistas, né, e principalmente a galera que era do exército alemão e tal, eles compravam uma ideia não tanto pela barbárie ou vamos matar, tipo, torturar judeus, coisas do tipo, mas sim por uma ideia de que a Alemanha estava quebrada, ferrada, fudida, precisava de ter um crescimento, era uma questão nacionalista, né, que é o perigo também, né, galera? Mas também uma questão de que, tipo, nem todo soldado ou a galera que apoiava Hitler na época acreditava, por exemplo, numa questão de raça, por exemplo, sabe? Isso, e até porque esse discurso veio depois, né? Então, no início, ele fazia esses discursos, era muito voltado, tipo, a gente merece ter uma Alemanha novamente que cresce, que dê emprego, enfim. Tanto que tem relatos durante uma época bem inicial de até participação de judeus, sabe? Então... exato. Dá pra fazer um paralelo com o que aconteceu com o Trump, né? Porque se tu pegar... Porque ele foi eleito em muitos estados do interior dos Estados Unidos, é porque as empresas que estavam lá foram embora pra China, né? Ou para outros países de terceiro mundo onde a produção é mais barata, né? Você pode botar trabalho escravo. Mas o que acontece é que fechou e tem muita cidade cu de mundo no meio dos Estados Unidos que faliu. A cidade é tipo cidade fantasma, as pessoas estão desempregadas, não tem dinheiro. E o Trump fez muito essa promessa de trazer de volta o Make America Great Again, né? Muita parte disso era trazer de volta essas indústrias, coisa que ele não fez, obviamente. Mas que muita gente acabou comprando esse discurso dele, né? Aí não se importavam que ali no meio ele tava falando de imigrante, que tinha que deportar, que tinha que fazer um muro. Foda-se. Ele vai trazer de volta esses empregos, que pra mim é o mais importante agora pra não morrer de fome. Então, meio que dá pra ter esse paralelo, assim, né? Que no começo era meio isso, assim. É que nem, por exemplo, eu via muita página, principalmente... Gente, vamos criticar também às vezes, não, nossa esquerda. Mas da galera esquerda burra, pegando, tipo, negros norte-americanos que apoiam Trump, como eles são burros. Não necessariamente, gente. Dependendo da região onde eles vivem, o Trump seria uma solução baseada, obviamente, nas promessas do mesmo, né? Então, não é uma questão de burrice só, sabe? É uma questão da gente entender o contexto da época, né? Exatamente. Em maio de 1933, Karl Mengele juntou-se por definitivo ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e recebeu um assento no Conselho Municipal em troca de uma doação do partido, né? Basicamente, né, é quase meu pai tem dinheiro. Né? Ele tipo, eu pego aqui um dinheiro aqui que eu tenho, vocês me dão um lugarzinho aí. Exato. Depois de críticas dos círculos do partido de que havia comprado seu mandato, né? Não mentiu, né, galera? Não mentiu. Ele se juntou à SS em 1935. A SS era o Schutzstaffel. Schutzstaffel. Rolou. Schutzstaffel, organização que servia ao PNSTA, né? Que é esse partido, e a Adolf Hitler como instrumento de governo e opressão. O meio familiar onde Joseph Mengele veio é descrito pela história como nacionalista,
O meio familiar de onde Joseph Mengele veio é descrito pela pesquisa histórica não como nacional-socialista, mas como católico conservador e cidadão alemão. Parece pouca diferença, mas no final é uma grande diferença, porque os nacional-socialistas, eles era um partido que, tipo, ia contra a questão do Adolf Hitler. Gente, apesar do nome, tá, de Partido Nacional Socialista do Hitler, não é de esquerda, tá? Seus bandos de jumento que acham que nazismo é de esquerda. Não é, caralho. Vai lá falar pros alemão nazista lá se é de esquerda, vocês vão ver os tapas que vocês vão tomar na cara. Vão levar porrada, sério, queridos. Tipo, absurdo que tenha esse tipo de conversa, de discussão em pleno 2021, sabe? Absurdo, porque comunista foi morto, comunista foi perseguido, socialista foi morto também pelos nazistas, então, tipo, sabe, vão tomar no rabo, cara, é só uma campanha de desinformação isso aí, porque o lance a direita de socialista nunca quer assumir as merda que eles fazem, né? O lance de socialista era uma questão somente de nomenclatura, sabe? O próprio Hitler falava que ele queria tomar de volta, né, entre muitas aspas, o socialismo da esquerda, né? Então ele queria ressignificar esse nome como algo nacionalista, né, alemão, de tipo... porque a palavra socialista, principalmente quando você pega, não na língua brasileira, né, portuguesa, é que não sei se em português, enfim, mas não na língua brasileira, o termo socialista a gente vincula a questão socialismo, né? Lá não, uma questão socialista seria uma questão social, uma questão de visibilidade maior aos trabalhadores, entendeu? Exato. Exatamente. E ele fala isso no Mein Kampf, se eu não me engano, ele fala isso, que ele quer recuperar o socialismo, o nome, né, a nomenclatura. Gente, e você apelar pro trabalhador não é necessariamente de esquerda e de João Dória, que saiu a campanha João Trabalhador. Entendeu? E ele não é de esquerda e, bom, não podemos falar que ele é muito afim de pobres, né, galera? Então, temos este exemplo aqui. Né? Nem que trabalhador. Imagina, trabalhar tipo, com o pai dele desde os 12. Se o trabalhador é herdeiro, não é trabalhador, não. É que nem aquela matéria que eu vi, com o mesmo sobrenome não garante nada. Diz Melissa X Salton, da família Salton. Não garante nada, né? Só garante que você vai assumir a empresa do papai. Exato. Enfim, Joseph tinha 2 irmãos mais novos, o Karl Jr. e o Alois Mengele. No ano de 1924, Joseph começou a participar da Associação da Juventude Alemã, uma espécie de grupo de escoteiros. Isso foi um adendo meu, porque pelo que eu pesquisei era meio que isso, sabe? Eles acampavam, enfim. Entre 1927 e 1930, ele foi o líder mais velho do grupo local de Gunzenburg. Embora o grupo fosse, né, no caso, antissemita, e representasse um nacionalismo mais agressivo, a filiação de Mengele não é vista como uma expressão de uma visão do mundo já nacionalista socialista, porque o grupo é atribuído mais a um aspecto à revolução conservadora. Ou seja, como vocês podem ver, é realmente confuso, mas basicamente está dizendo que não necessariamente a família ainda apoiava a questão antissemita, mas eles tinham esses pontos em comum, que era a questão conservadora. Né? E pra galera que tava, mesmo, por exemplo, no caso deles que eram ricos, mas estavam querendo ser mais valorizados, o apoio conservador ajudava, né? Afinal, também tem uma questão católica na época. Bom, e aí o Mengele ia bem na escola e ele desenvolveu um interesse por música, arte e esqui. Ele completou o ensino médio em abril de 1930 e matriculou-se na Ludwig Maximilian University em Munique para estudar medicina e se mudou para Bonn no 3º semestre por causa de um relacionamento. A cidade de Munique era a sede do partido nazista na época. Então, inicialmente, ele não entrou em nenhuma fraternidade ou associação estudantil porque ele não queria perder tempo com bebidas e queria focar apenas nos seus estudos. Era um CDF, nerd, né? Na CDF, né? Ferro. Então, em maio de 1931, no entanto, ele se juntou a Jungstahlheim, que era uma associação militar na época da República de Weimar,
fundada logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e relacionado com o Partido Nacional do Povo Alemão. Em seu diário, em 1974, o Mengele explicou isso afirmando que ele e um colega estudante haviam observado uma manifestação comunista e, portanto, eles chegaram à certeza de que era hora de tomar partido político. Olha só, que coisa, né? Olha só, eles viram lá os comunistas e falaram, não, a gente é cidadão de bem, né? A gente precisa mostrar também que... Exato. Que tá aí na rua, não deixar esses comunistas tomar conta. Olha que absurdo. Então, no verão de 1932, o Mengele foi aprovado no Physicum e retornou a Munique no verão de 33, após um semestre em Viena. Ele agora também se matriculou em antropologia, que era ensinada na seção de História Natural da Faculdade de Filosofia. Em 1935, Mengele obteve um PhD em antropologia na Universidade de Munique. Para este fim, ele examinou 123 mandíbulas inferiores da coleção antropológica do estado de Munique, ou seja, predominantemente material do início da história da humanidade. Ele estava preocupado em provar que essas seções da mandíbula poderiam ser usadas para determinar quem pertencia a diferentes raças. Hoje, esses estudos são classificados como pseudociência. Mas isso daí, ó, gente, inclusive, é uma discussão até hoje, assim, porque tem gente que, mesmo cientista, e não necessariamente apoiador dele, que não gosta de classificar como pseudociência, sabe? Então, enfim, uma discussão é igual naquela época que eles faziam, baseado nos calombos que você tem na cabeça, é o que você é maluco ou não, né? Tipo... sobre isso, sobre principalmente essa classificação de raças, né, gente? Porque essas classificações de raças, muitas vezes, emitiam uma questão de criminologia, por exemplo, sabe? Quando você vai estudar a questão de criminologia ou a questão de encarceramento mesmo, né? Você vai entendendo que vão prendendo quem tem essa questão de raça é maior. E dos estudos de Mengele, esse estudo em si, ele é tido como pseudociência, né? Aliás, é isso. Na real, na maioria das coisas que ele fez, né? Não vem com essa de dizer, pelo menos ele ajudou na ciência. Não ajudou. E não serve pra porra nenhuma, ele só torturou pessoas. E tipo, mesmo os estudos que a galera... Tem uma galera que utiliza, mas utiliza a cargo de não de curiosidade, né? Mas a cargo de... já aconteceu uma pesquisa sobre isso, que no caso foi de Mengele, por isso que a gente não considera, sabe? Sim. Mas esse daí, no caso, gente, sobre mandíbulas inferiores e raças é pseudociência. Até porque não teria mesmo como ele verificar isso. Afinal, também é período de início da história de humanidade, né? Então, informações já mudaram. Enfim. Na classificação, na real, o que existe é de diferentes espécies, né? De Homo sapiens, Homo não sei o que, né? Que, tipo, seriam espécies de seres humanos antes de ter o Homo sapiens, né? Que isso é feito, realmente. Mas a gente sabe que eles foram extintos. Só existe uma espécie de ser humano hoje em dia, que é a gente. Então, tipo, sabe? O que você quer provar com isso? Não tem como, velho. Exato. No verão de 1936, aprovado em medicina, ele participou de um estágio de 4 meses na clínica infantil da Universidade de Leipzig. Isso. Após essa experiência, Mengele assumiu o cargo de assistente no Instituto Universitário de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt am Main. Foi nomeado médico em 1º de setembro de 1937 e posteriormente listado como voluntário, a partir de 1º de outubro como bolsista da Fundação Kirchhoff. Uma coisa que rola é que o Mengele era, tipo, muito bem visto e muito, muito querido pelos professores, porque ele realmente estudava muito, né? Ele era o CDF, né, cara? Ele era o CDF. Ele ficava, tipo, tanto que você não vê muito, até procurei sobre a juventude dele, porque normalmente, mesmo se você for estudar sobre Einstein, sabe? Você vai saber sobre algumas coisas da juventude dele, né? Então... ele era muito querido pelos professores, então obviamente que no meio acadêmico ele ia ascender muito rapidamente, né? É verdade. Porque ele se dedicava, né? Os professores gostam, né? A pessoa, eles veem que a pessoa estuda, enfim, né? Exato. Bom, e aí, nesse momento, ele virou o aluno favorito do Ottmar von Welscher na academia,
que era então um geneticista humano, pesquisador de gêmeos e eugenista. Olha só, que ótimo, né? Ótima influência, galera. Né? Pessoal o ótimo. Mengele também recebeu a nota mais alta em junho de 38, com exames de família em fissura labiopalatina, uma tentativa de comprovar estatisticamente a hereditariedade da característica. Para quem não sabe, é o lábio leporino, né? Na verdade, que nasce com o céu da boca aberto e o lábio dividido, né? Então, é sobre isso. Cara, uma coisa que me surpreende é que ele era muito novo, né? Eu achava que ele, tipo, já era veiaco quando ele começou os bosta dele. Tipo, não, era muito novo. Ele tava na faculdade. E na faculdade, ele sempre teve esse lance de estudar hereditariedade e tudo mais. Ele era um prodígio pra época, assim, sabe? Porque, que nem eu falei, ele era muito estudioso, ele não saía mesmo pra bar, pra dar rolê como o pessoal da faculdade. Enfim, ele acreditava que ele deveria ter um grau de importância. Sim, ele se colocava, né, acima dos outros já. Exato. Em junho de 1938, ele assumiu o cargo de assistente no Instituto Vaucher de Biologia Hereditária e Higiene Racial, e para o seu doutorado, ele selecionou 17 indivíduos que foram submetidos à cirurgia na fenda lábio-palatina na Enfermaria Infantil de Clínica da Universidade Cirúrgica em Frankfurt. E aí ele colocou as chamadas micromanifestações em primeiro plano, porque a taxa de hereditariedade determinada com base nas formas principais era obviamente insuficiente para ele. Ao considerar pelo menos uma micromanifestação, o Mengele atingiu inicialmente uma taxa de hereditariedade de 100%. A taxa alcançada dessa forma, de 13 em 17 famílias, foi significativamente mais alta do que em pesquisas contemporâneas comparáveis sobre o tópico, o que mostra que ele manipulava dados. Olha só, que coisa! Quem diria, né? Quem diria? Parece só o que a galera da Prevent Senior está fazendo atualmente. Exato, Ele né, seria galera? o médico-chefe lá da Prevent Senior. Exato. A história só se repete, né, galera? Por isso que é bom saber. Mengele se demitiu em outubro de 1984 devido a uma doença renal que existia desde sua juventude. Podia ter morrido ali, né? Podia, né? Não ia fazer falta. Exato. Em 1937, ele se inscreveu para ser admitido no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E no mesmo ano ingressou na SS. Como o avô paterno de sua esposa não era conhecido, a inscrição do casal no livro do clã da SS foi recusado pelo escritório principal de raça e colonização. Até porque, gente, lá não basta você chegar ali falando, sou branco. Eles olhavam o registro da família da pessoa, né? É como se fosse, sabe a galera que compra cachorro pedigree pra exposição? Foi exatamente isso. Sabe? Quero ver sua linhagem, você nasceu de chicorinha. Chicorinha? Então é tipo isso, gente. Em 24 de outubro de 1938 a 21 de janeiro de 1939, ele cumpriu um serviço militar básico reduzido para 3 meses. Após o início da Segunda Guerra Mundial, Mengele inicialmente permaneceu no Instituto de Frankfurt, até ser convocado para o Departamento de Reposição Médica da Wehrmacht. Wehrmacht. Obrigada. Eu acho que fala de Wehrmacht, mas né? Aí a gente nem se arrisca. Em Kassel, em 15 de junho de 1940. Ou seja, ele já estava iniciando, né, dentro do meio militar. Bom, supostamente por ter sido assediado por um instrutor, o Mengele se reportou ao Waffen-SS e completou um treinamento médico-militar com inspeção médica até o início de novembro de 1940. Ele foi destacado para o escritório de reassentamento e para o escritório de imigração, onde ele fazia parte do planejamento da política de germanização nacional socialista, fazendo relatórios especializados sobre a classificação racial de reassentados alemães étnicos de acordo com os requisitos da lista do povo alemão, que consistia em regras básicas para classificar quem era genuinamente alemão.
E assim, eu até queria ter alguém, tipo, professor de história, alguma coisa aqui, porque o que eu sei é meio básico, né? Mas a Alemanha é uma terra que era muitos reinos, né? Assim como a França, eram pequenos reinos, então você tem vários povos e sempre foi meio que rota, né? Pra tudo ali, porque é bem no meio da Europa, né? Então, tipo, mesmo que você não é loiro de olho azul, branquinho, você ainda é alemão, né? Você nasceu na Alemanha. Mas o plano deles era que alemão de verdade é só quem é o branquinho, de olho azul, cabelinho loiro, mesmo que o Hitler não seja, né? Nem alemão e nem loiro. Então, tipo, eles tinham esse plano deles de germanização, que já começa uma furada, porque, tipo, cara, você nasceu lá, você é alemão, não interessa de onde, né, você veio. E aí ele caiu exatamente ali, que era justamente o que ele queria, né? Porque ele trabalhava com... Ele tinha pesquisado esse negócio de ancestralidade e tal, então, tipo, ele deve ter se sentido no paraíso ali fazendo isso. Tipo, julgando quem é e quem não é alemão com base nas suas feições, assim. Exato. Feição, estudo, eles iam, por exemplo... Sei lá, você nasceu de que nem, por exemplo, o caso da esposa dele, por exemplo. A esposa, ela não conseguia se inscrever dentro da SS porque não sabiam dos avós dela. Então, ela não era totalmente descartada, porque ela era uma mulher branca, católica, tudo que precisavam, né, dentro de uma questão cidadã alemã, mas ao mesmo tempo ela não conseguia, por exemplo, ela não seria uma militar de alto cargo, por exemplo, caso ela quisesse. Sim. Né? Com a formação da divisão de fevereiro a maio de 1941, ele foi transferido para a divisão SS Viking como médico de tropa rumo à União Soviética. E aí a divisão foi responsável pelos massacres aos judeus em julho de 1941. Por seu comportamento na União Soviética em 41 e 42, o Mengele foi condenado, né? Não, ele foi, na verdade, condecorado por ter matado muita gente, com a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, promovido pela SS. Após a sua promoção para o gabinete principal do comando da SS, em 24 de maio de 43, ele foi enviado ao campo de concentração de Auschwitz. E aí foi lá que ele fez o que ficou mais conhecido, né? Exato. Mengele, ele atuou como chefe médico do campo de acampamento cigano, né, entre aspas. Porque não necessariamente eram ciganos, né, que estavam ali, né, gente, mas... pra quem não sabe, né, nos campos de concentração não eram mandados só judeus, né, então um dos primeiros povos a serem mandados para lá foram os romani, né, os ciganos na época. Depois também tinham pessoas com deficiência, tanto intelectual quanto física, gays, opositores, né, como eu falei, comunistas, pessoas de esquerda. Então, tipo... Seguidores de religiões também. Exato, seguidores de outras religiões. Católicas. Então, tipo, quando você pensa, né, no massacre que os nazistas fizeram, foi muito maior do que as pessoas imaginam, porque geralmente só se contabilizam os judeus, que realmente foi a grande parcela, né, das vítimas do nazismo. E já existia galera que já era, por exemplo, assim, os judeus, acabava que existem muito mais dados também por uma questão de que até então os judeus, eles não eram discriminados em si, tipo, os alemães... Na verdade era, né? Eram, né? Mas, tipo... Desde a Idade tem Média, dados, né? Já vem um antissemitismo. Mas eu falo em relação de que muitos dos judeus, eles tinham, por exemplo, bens, sabe? Eles tinham dinheiro na Alemanha, e tudo. sim. Exatamente, isso. Dentro da Alemanha que eu falo mais, né? Havia uma convivência, não havia um querer, né? Mas havia uma tinha um registro dessas pessoas. Exatamente, então existia um registro dessas pessoas, porque essas pessoas viviam em sociedade. Mas, por exemplo, se você pega a questão dos romani mesmo, né? Ou, por exemplo, quando a gente pega uma ideação de grupos migratórios, tipo ciganos, sabe? Que não tinham necessariamente uma documentação sobre isso, né? Ou, por exemplo, pessoas LGBTs que na época, né, também, né, fugiam muitas vezes de casa, não tinha uma documentação. Aí é mais difícil ainda a gente conseguir esses dados, né?
Exato. Então você só imagina que é muito maior o número de vítimas, né, do nazismo do que a gente sabe. Que realmente muitas dessas pessoas não tinham esse registro, né? Exato. Mesmo os judeus, por exemplo, que não tinham muito dinheiro para conseguir o registro deles, é muito mais difícil. O acampamento cigano de Auschwitz, né, era para pessoas que foram categorizadas como ciganos ou híbridos de ciganos. Híbridos de ciganos era basicamente, tipo, você ser filho de algum cigano. Uhum. Então ele se tornou o médico-chefe do acampamento na enfermaria prisioneiro, a HKB, né, B2F, em dezembro de 1994. 44. Um médico... Eu falei 44? Não, né? 94. É isso aí, galera, 44. Muitas anos 90 não também, tá foda. Um médico tropa da SS Hospitalar Militar de Birkenau. Mas ele sempre assumiu as tarefas em outras seções do campo de concentração. Seu superior no campo de concentração de Auschwitz era o oficial médico de SS Eduard Wirth. Mengele deixou o campo de concentração de Auschwitz em 18 de janeiro de 1945, enquanto fugia do avanço do Exército Vermelho na direção do campo de concentração de Gross-Rosen. Gross-Rosen. Uhum. Essa letra gente, S. Nossa, amiga, então provavelmente durante o texto vai ter algumas substituições por B. Não, é 2S. Que eu sei, né? Um pouquinho de alemão que eu sei é que é 2S. Porque aqui o conhecimento, como eu disse, gente, o meu único conhecimento é Rammstein. Então eu só conheço palavrões, falar puta em alemão e Ich liebe dich. Exato. Bom, suspeitou-se que o Mengele se voluntariou para ir para o campo de concentração de Auschwitz para não ter que voltar para a frente de combate, né? Ou que o von Würscher poderia ter trabalhado nos bastidores para ter ele como confidente do campo de extermínio que pudesse fornecer material de pesquisa. Por um lado, é provável que o gabinete econômico e administrativo da SS precisasse de uma substituição em curto prazo devido à súbita e prolongada doença de Benno Adolf, que era o médico do tal acampamento cigano, que tinha acabado de entrar no campo, e o Mengele acabou de sair do batalhão substituto. Por outro lado, há evidências de que ele, na verdade, permaneceu extraoficialmente no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, cuidando da hereditariedade humana e eugenia em Berlim e Dahlem durante a sua estada em Berlim, da qual o Würschel assumiu em 42. Libou como oficial de pessoal no escritório médico da SS, assinou uma transferência do Mengele para Reichardt SS em 42, e esse médico não apenas esteve em Auschwitz antes da transferência do Mengele, mas também junto com a pesquisadora Karin Magnussen, que de lá trouxe fotos dos ciganos com os olhos de cores diferentes. Essa conexão e uma declaração de Hans Mundt incentivou a transferência do Mengele por causa das grandes oportunidades de pesquisa. E é isso, assim, é ali que ele viu que ele podia fazer o que ele queria. Eles tinham contatos com as universidades, né? Então, meio que eles conversavam, sabe? Os professores, a galera no geral conversava. Então, eles acabavam vendo no campo de concentração, desde pesquisas básicas mesmo de história, sabe? Muitos historiadores alemães iam lá, queriam saber e tudo mais, enfim, até pesquisas biológicas, que é aí que pega, né, galera? As descrições sobre o que Mengele fez... Gente, desculpa, inclusive, ficar chamando de Mengele, mas é isso, eu portuguesei. Vai ser isso aí. É isso, ele que revire. As descrições sobre o que Mengele fez em Auschwitz vêm principalmente do testemunho de sobreviventes, até porque ele levou seus documentos com ele e os SS do campo tentaram destruir os arquivos que estavam, né, no campo e os documentos do hospital pouco antes de sua fuga. Há também declarações de médicos e enfermeiras prisioneiros que às vezes tinham que trabalhar em estreita colaboração com Mengele por longos períodos
de tempo em Auschwitz, de modo que suas declarações foram avaliadas como válidas em várias investigações. O próprio Mengele não deixou nenhuma anotação sobre seu tempo em Auschwitz. Ou seja, gente, tudo que existe sobre o Mengele, enfim, é narrativo, né? Não existem provas sobre isso. O que existem são relatos. Né, tipo, então, só que todos esses relatos, né, foram investigados, foram pesquisados, inclusive por próprios colaboradores alemães dele, né, que relataram e confirmaram tudo isso. Vários prisioneiros relataram que Mengele tentou melhorar a situação imediatamente após sua chegada em Auschwitz. Por exemplo, ele instruiu os capos, né, que eram soldados, não matarem nenhum prisioneiro e garantiu que as crianças, em particular, fossem adequadamente, regularmente cuidadas. Permitia esportes como futebol e estava aberto às preocupações dos prisioneiros. Ao mesmo tempo, Mengele era um homem que mudava de humor rapidamente e sua vontade particular de participar de assassinatos em massa já existiam. Segundo Hans Munch, eu acho que é. Munch? Não sei também. Bruna é consultora de nomes. Também não sei, na verdade. Ele estava completamente convencido da necessidade do extermínio dos judeus. Com o tempo, Mengele interrompeu as tentativas de melhorar a situação dos prisioneiros doentes. Ele não apenas diminuiu a higiene em seu depósito, mas também trabalhou duro para garantir que o mínimo possível de remédios fosse entregue. Ou seja, tipo, a galera no início até gostava do Mengele, sabe? Você vê relatos de pessoas que falaram, tipo... principalmente a galera logo que ele entrou, né? A galera que pegou ele já, né, cagando pra geral... não, mas principalmente a galera logo depois que ele entrou, né, como médico, falava que achava ele bacana, ele tava sempre sorrindo, cantarolando alguma música, era bem apessoado, sabe? Então, o pessoal até que gostava dele, porque, por exemplo, essa garantia de não matar ninguém, porque antes muito morriam pelas mãos dos próprios soldados, né? Via espancamento, enfim, né? Então, até então, a galera via como algo bacana, até que teve um momento que ele falou que não. Que ele começou a perceber a necessidade maior, que era o extermínio de judeus. O polonês Charles Oren, hoje com 91 anos, foi deportado para Auschwitz em 42, aos 14 anos. Ele contou a história dele em uma reportagem publicada no jornal francês Le Figaro. E aí ele falou o seguinte... Minha primeira imagem do campo é um policial da SS que bate com toda a força em um judeu deportado até arrancaram de seus membros. Eles faziam o que queriam com a gente. Vivíamos famintos. A única comida era uma sopa dada de manhã com os pedaços de pão em cima. Quem não suportava as condições era enviado ao crematório. Os SS que a acompanhavam cantavam com emoção áreas de Schubert. O Shaul foi transferido para o campo de Sachsenhausen, que fica perto de Berlim, junto com o Mengele. O irmão dele ficou em Auschwitz e ele descobriria mais tarde que toda a sua família morreu. No novo campo, o médico explica que Shaul que será sua cobaia e ele receberá injeções, terá febre e seu sangue será analisado. Em uma ocasião, um enfermeiro colocou longas agulhas nas suas costas e pediu que ele prendesse a respiração, senão poderia ter uma parada cardíaca. Então realmente, aquela coisa que acho que todo mundo já viu de filme, né, de Segunda Guerra e tal, com relação ao campo de concentração, que era para extermínio de pessoas. Então, pessoas na pior situação possível, sendo mortas, espancadas, mortas de fome, mortas de todas as formas. E é isso, uma visão do inferno, né? Sim. Ele, né, que na época ele era adolescente, descobriu que o Mengele era um veterinário especialista em hepatites animais e que ele fazia experiência injetando a doença em pequenas doses em humanos. Isso era algo que, tipo, os próprios judeus falavam, né? Que era o boato que acontecia. Na época, vários soldados alemães foram contaminados e o objetivo de Mengele era obter uma vacina contra o mal, o que nunca conseguiu. Então, Shaul teve sorte.
os assistentes do nazista, né, que eram médicos noruegueses deportados como prisioneiros políticos, o ajudaram sem que os outros percebessem. Então ele escapou quando teve a invasão de Auschwitz, né? E ele falou que um responsável do campo, que buscava sem dúvida obter clemência depois da guerra, acabou autorizando a saída dos grupos de jovens judeus cobaias para a Marcha da Morte de 12 dias até Lubeck, né? O homem pediu que os meninos fossem poupados para serem utilizados em experiências médicas em outros locais. Levando para a Grã-Bretanha, onde viviam os judeus franceses libertados, ele se tornou amigo de Jean Israel, aviador que participava da esquadrilha de D'Antoni. Não vou saber francês. Saint-Exupéry, que era não é o escritor do Pequeno Príncipe? Exato. Ele é um dos heróis do livro Pilotos de Guerra, né, de 1942. O coronel levou o Shaul, que não tinha mais família, para a França, e no país acolhido, ele, em um abrigo para órfãos, ele aprendeu a língua e se tornou mais tarde engenheiro eletrônico. Shaul decidiu se instalar em Israel em 1968 e hoje se dedica seu tempo à transmissão da memória do Holocausto, né? Ou seja, tipo, esse é só um exemplo de pessoas, né, que relataram e fomentaram as descrições sobre o que rolou com o Mengele, né? Bom, e aí o Mengele se destacou por sua forma particularmente implacável e desumana de combater doenças e epidemias que se espalhavam pelas péssimas condições de vida no acampamento. Que tal, ao invés de você tentar fazer experiência, você não matar as pessoas? Exato. Sabe? Tipo, aí você quer achar uma cura pra tal... Começa não matando, sabe? E torturando as pessoas. Só uma ideia. Quando a epidemia de tifo eclodiu no campo de mulheres no final de 1943, que estava sob a sua supervisão na época, ele mandou gasear, né, ou seja, matar com gás, as 600 presidiárias de um quarteirão inteiro e depois desinfetou o quarteirão. As mulheres do bloco seguinte foram transferidas para este bloco e o bloco vazio foi desinfetado e assim por diante. Foi assim que ele agiu contra as mulheres judias húngaras no campo B que estavam com escarlatina e as crianças judias no campo B com sarampo, quando o sarampo se espalhava. Também no campo cigano, ele mandou todos os doentes com infecções potencialmente epidêmicas para as câmaras de gás. Segundo Rudolf Hobb, comandante do campo de concentração de Auschwitz, o Mengele obedeceu uma ordem secreta do Himmler, segundo a qual os doentes do campo cigano, especialmente as crianças, deveriam ser eliminados pelos médicos discretamente. Então, se tava uma pessoa doente, eles matavam todas que estavam no mesmo galpão, né? Sim. O seu superior Wirtz, ele sugeriu ao Mengele para a Cruz de Mérito de Guerra, precisamente por causa do seu trabalho na luta contra epidemias em fevereiro de 1944. Olha só que ótimo, né? Ele acabava com a epidemia matando todo mundo. Exato. Ele, inclusive, era muito premiadíssimo. Quando eu tava pesquisando sobre ele, tinha, sei lá, eu achei uma mini biografia, falava, coisas que ele fez, prêmios. E tinha os nazistas amavam ele, assim. Amavam. Exato. Porque ele era eficaz em matar, né? Tipo, era isso que eles queriam. Tipo, um psicopata, assim, o mais efetivo de todos. Em julho de 1944, ele dirigiu a liquidação do campo da família Theresienstadt, com cerca de 4.000 pessoas assassinadas sob o pretexto de combater uma epidemia de tifo. De uma só vez, gente, 4.000 pessoas. Em 19 de agosto de 1944, Wirtz julgou que o Mengele havia cumprido todas as tarefas que lhe eram confiadas, muitas vezes nas condições mais difíceis, para a plena satisfação de seus superiores e que era capaz de lidar com qualquer situação. Ou seja, o Adolfinho, filha da puta, ligava lá pra ele e falava, mata toda essa galera aí, não quero saber, e aí ele ia lá e matava, e ganhava uma medalha por isso. Exatamente. É isso. E era isso, era sempre desculpas, né? Uhum. Por causa das doenças e da má nutrição, dos 22.600 presos deportados para Auschwitz, né, mais da metade deles mulheres e crianças,
cerca de 70% morreram no final de 1943. No momento em que seu assassinato sistemático começou, 13.600 presidiários haviam morrido. A liquidação do campo cigano, né, que provavelmente foi decidida em maio de 1944, foi defendida e implementada por Mengele. Após a seleção de Mengele dos que ainda poderiam trabalhar, que foram inicialmente transferidos para o campo principal de Auschwitz e depois para os outros campos de concentração, ele supervisionou pessoalmente a dissolução forçada do campo em 2 de agosto de 1944, de 3.300 pessoas sendo assassinadas na câmara de gás. É isso. Prisioneiros médicos poloneses relataram que a maneira de Mengele trabalhar como médico no campo cigano era muito estranha, entre aspas. Durante a fiscalização, ele se mostrou dócil, de modo que até os ciganos menos habilidosos se dirigiam a ele com seus pedidos e reclamações e o tratavam como pai, tio ou semelhantes. Ao mesmo tempo, durante as campanhas de despiolhamento, ele deixava os doentes ficarem nus por horas, independente de sua condição, mesmo no inverno ao ar livre com neve e chuva, de modo que muitos morreram. No final do outono de 1943, ele enviou 60 pessoas com tuberculose para a câmara de gás. Na primavera de 1944, indicou aos prisioneiros um banho de ácido que desinfetava, mas era fatal, né? Ou seja, ele tinha esses picos de humor também. Isso é relatado até a sua velhice, assim. De que, tipo, um dia ele tava muito tranquilo, tava até falando para as crianças serem melhor tratadas, que ele conversava com velhinhos e tudo mais, e dava 2 dias depois, ele resolvia matar todo mundo que estava com tuberculose. Completamente sabe? Descontrolado, né, cara? Tipo... Exato. E com o tempo foi passando mais descontrolado, ele foi ficando. Eu acho que mais inumano também, né? Ele já não via. Ele não via. Desde o início ele já não via essas pessoas como humanos, né? Pra ele era pior que bicho, assim, porque... eu acredito que mesmo quem vai trabalhar lá, trabalhar, né? Mas enfim, mesmo soldados alemães que não se inscreveram necessariamente pra torturar ninguém, mas que por ventura estavam em Auschwitz, eu acho que chega um momento que eles também começam a não olhar aquela galera com um olhar mais humanizado, né? Sim, com certeza. Com toda certeza, senão não iam estar lá, né? Não iam aguentar. Exato. Tanto que desde o início das pesquisas dele eram todas voltadas para tentar provar de que existia uma raça superior, né? E aí quando você tem o partido no poder que tá dizendo exatamente isso, que você é de uma raça superior, você não vai se importar com que a raça inferior, né, entre aspas, que é o que eles enxergam, essas pessoas, com o que acontece com eles. Então, tipo, você desumaniza completamente, né? Você não enxerga aquela pessoa como semelhante. Ela merece menos que um animal, assim. E é meio que assim, eu acredito muito que nem eu falei, um soldado que foi lá somente por uma questão de, sei lá, obedecer achar que vai ordens, dar certo, né? Obedecer ordens. Chega lá, ou de duas uma, ou o cara vai contra o exército, que ele vai morrer, ou ele começa a ignorar e começa a entrar nesse ciclo do tipo, é bicho, sabe? E nem bicho, né, gente? Porque bichos também não vão também o que um soldado vai poder fazer, né? Tipo, ele tá na base da pirâmide de poder ali. Tipo, não sabe. Se ele tentar fazer alguma coisa, ele morre também. Então, assim, né? Não é à toa que não foram os soldados levados pra Nuremberg, né? Foi os general e as porra todos, os chefes, né? Porque o soldado você assume que tá só cumprindo ordem, senão ele pode morrer também. Então, realmente, né? Tipo, o Mengele ali era ele que tava no poder em cada campo e ele era a pior figura ali. Tipo, você dá o poder pra pessoa mais psicopata de todas, assim. Né? Exato. Uma das principais tarefas dos médicos do campo de Auschwitz era fazer seleções. Os médicos faziam seleções regulares para os transportes de entrada na chamada rampa, mas também regularmente no próprio acampamento. Eles decidiam principalmente por inspeção visual quem deveria ou não ser morto imediatamente. Ou seja, né, quem já estava doente, quem chegava mais velho, né, os velhinhos que não tinham condições já de trabalho forçado. Enfim, né,
Já na hora de descer do trem ali, eles já escolhiam quem morrer na hora. Acima de tudo, as crianças, os idosos, os doentes, os deficientes, os fracos e as mulheres grávidas foram designados para gasificação imediata, também supervisionada pelos médicos. O Mengele se mostrou animado para a função de fazer seleções, porque aí ele lembrou, né, da época que ele estava começando lá, que ele dizia quem era alemão e quem não era, né? Experiência bateu ele já a tinha. nostalgia nele, né, filha da puta. Enquanto outros médicos da SS, como Munch, evitavam essa tarefa sempre que possível. Um motorista do campo principal em Auschwitz relatou a investigação contra o Mengele em 71, que durante a seleção ele deixou a coluna de deportados passar e apontou para a esquerda e para a direita com o polegar. Com esse gesto, ele enviava alguns deles para as câmaras de gás, os outros para o acampamento. Sobreviventes relataram que o Mengele, que está sempre muito bem arrumado e muito bonito, transmitia uma certa tranquilidade por não aparentar ser um médico sádico. Às vezes ele sorria e às vezes ele até assoviava uma música de ópera, especialmente temas de Rigoletto. E a gente sabe o quanto, né, os nazistas tinham essa questão de, tipo, não é só a raça superior, né? É tudo... Tem toda a ideia de cultura superior, né? Então eles gostavam muito de ópera, eles edificavam, né, tipo, leitura seria tudo meio elitizado, né? Tudo que a gente vê como, né, cultura de elite, para eles era o supra-sumo, era só isso que era aceitável, né? Isso é o próprio cinema. O próprio cinema. O cinema, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim, felizmente em questão de avanços técnicos, muito do que a gente tem do cinema hoje em dia veio de uma questão dos alemães quererem propagar a cultura, né? E nessa época também, inclusive, as pessoas que eram dissidentes, né, que não eram nazistas, que tentavam fazer, né, cinema também. Então, o próprio expressionismo alemão, né, veio Exato. disso, que era essa galera que era meio contra a cultura nazista, né, então, tipo, né. Exato. E aí, enfim, e que nem eu falei, muitos prisioneiros olhavam o Mengele, por exemplo, nos dias bons dele, né, e ficavam, que cara bonito, educado, bem apessoado, né? Educado, tipo, as roupas alemães também eram bem... Ele sempre tava bem vestido. Era da Boss, né? Era Boss? Da Hugo Boss, né, gente? Hugo Boss. O uniforme dos nazistas era do Hugo Boss. Que coisa, né, galera? Olha só. Enfim. Então, basicamente, ele passava uma imagem muito bem-vinda, sabe? Convidativa. Que eles chegavam lá e esperavam que ia ter soldado batendo, né? Aquela coisa. E aí você chegava, tava o cara todo arrumadinho. Não, imagina um cara arrumadinho, cantarolando, só apontando pra onde você vai. Nem fala nada. Não fala nada. Então, um cara apontando pra onde você vai, você não entende o que o cara tá. Ele não tava, tipo... Você nem sabe pra onde você tá indo, né? Você só aceita. Também, dentro do campo de concentração de Auschwitz, as seleções foram feitas repetidas vezes, na quais Mengele foi sempre muito além do número prescrito. O acampamento mais velho de Birkenau, que funcionava como uma espécie de quarentena de acampamento para os judeus, Hermann Jamansky relatou que durante a investigação de 1959, que Mengele passou de bloco em bloco, apontou os prisioneiros que ele havia designado para gaseamento ou tiroteio. Né? Ou seja, entrava no bloco, apontava que ele queria. Nem falava nada, né? Não. Durante um transporte da Lituânia, que trouxe cerca de 80 a 90 crianças e jovens para o acampamento, Mengele montou uma estrutura de cerca de 1,20 m a 1,40 m de altura. Quem quer que passasse por essa estrutura sem esbarrar em algo, estava destinado ao assassinato. Por quê? Que se você tivesse menos de 1,20 m ou menos de 1 m... quer dizer, menos de 1,40 m, você não era fraco. Então, ali você já era eliminado. Este método de seleção também é confirmado por outras testemunhas.
O escrivão prisioneiro relatou que Mengele às vezes encomendava a médicos prisioneiros seleções quando ele queria realizar outras tarefas sozinho. E também, às vezes, eles não gostavam também de criança, porque criança dá trabalho, né, gente? Então não tem como botar pra trabalhar dependendo do trabalho. E eles eram trabalhos braçais pesadíssimos, né? Trabalhar na Volkswagen, Exato. trabalhar... mas gente, vocês procurem aí quantas empresas que foram... que estão até hoje numa grande ascensão aí, ó. E que usaram trabalho escravo de campos de concentração e que, inclusive, tiveram que pagar a restituição para as famílias dessas vítimas. E acho que a última das últimas delas foi a Volkswagen, se eu não me engano. E tem umas que até hoje não pagaram, que é uma luta ainda, sabe, para essas pessoas. Então, assim, não era... Era, tipo, toda uma estrutura que se aproveitava, né, desse extermínio de pessoas para enriquecer. Que coisa... Né? No caso das seleções da enfermaria, Mengele costumava recorrer a uma espécie de seleção indireta, na qual pedia aos médicos internos uma lista de diagnósticos e prognósticos e tomava uma decisão com base nesses documentos. Não era incomum que médicos e enfermeiras presos tentassem trabalhar de maneira que fosse contra Mengele, por exemplo, anotando números incorretos de presos dos selecionados, pulando números ou tentando esconder presos selecionados, o que às vezes, mas nem sempre, conseguiam e ocasionalmente Mengele descobriu isso, né? Ou seja, tipo, às vezes eles estão vendo que o Mengele tá muito querendo uma galera que tem tuberculose. Sabe? E aí eles mudavam o número, mudavam... porque essa galera tava lá presa também, né? Que eram os deportados, médicos e enfermeiros. Uma coisa boa que eu acho que eu até esqueci de falar, mas é isso. Boa parte da galera que ajudava na enfermaria eram presos. Médicos que foram presos, enfermeiros que foram presos, né? Então, acabava que eles tinham que, obviamente, obedecer Mengele. E não tinha como eles ajudarem muito também, porque, né, se descobriram, era a prisão na certa. Mas, às vezes, eles tentavam fazer isso, tipo, dar um prognóstico de que a pessoa tava bem, mas, às vezes, a pessoa tava muito mal, né? Enfim, então, eles tentavam manipular os dados, fazer o que dava, né? Fazer o que dava. Bom, somente por meio das seleções dentro do campo, o Mengele se envolveu na morte de dezenas de milhares de pessoas. Se estima que entre 43 e 44, ele enviou cerca de 51 mil mulheres para a morte em apenas algumas sessões dos campos. Gente, 51 mil. Porque ele apontou para elas e disse que elas mereciam morrer naquela hora. Mas as outras que mereciam morrer pra ele depois dele fazer experiências nelas, né? Então, exato. Ou de trabalhar até a morte, né? O número de vítimas de suas seleções doentes também está na casa dos milhares, porque 400 a 800 prisioneiros foram selecionados em cada seleção. Quando o campo cigano e o campo da família Theresienstadt foram dissolvidos, o Mengele selecionou os prisioneiros que ainda podiam trabalhar e mandou matar os outros com gás. Então era tipo... Cara, 50... Mano, isso é... A minha cidade natal tem 30 mil pessoas. 30 mil habitantes. Exato. Aqui, você fica imaginando, tipo... Isso só em 2 anos. Das pessoas que ele mandou matar. Você, tipo... Junta isso de todos os outros campos que tem outras pessoas fazendo isso, mais os que estão morrendo nos guetos, né, que são mortos também, mais os que são, né, enfim. Você vê, é muita gente, cara, é muita gente, é absurdo. Sim, e é um número que nos próximos episódios, né, enfim, que nos próximos episódios a gente vai vendo que é um número bem maior e que só aumenta e chega, velho. É um absurdo do quanto que esse cara se safou também depois, sabe? Esse que dá raiva, né? Esse que dá raiva. Morreu feliz de velhice na praia, no Brasil.
esse filho da puta. Aí você feliz pega... não, porque Nossa, a gente cara. vai entender o porquê que não foi feliz. Não foi feliz, né? Mas aquela coisa, viveu até ficar velho, Porque né? ele odiava esse paizinho, obviamente, né? Esse Obviamente, paizinho né? Porque... miscigenado do Sul-América. Latinase, né, gente? Aí vocês acham que são o quê? Aí você pega um filho da puta lá que foi preso no Rio de Janeiro com sei lá quantos R$1.000 em coisa de nazista e tá a polícia investigando se ele participa de uma célula neonazista. Será? Que dúvida. Será? Aí você pega um filho da puta desse e você me diz que não merece um soco na cara. Como é mesmo? Gosta do tema. Né? Ele gosta de Tokyo Ele gosta Revengers. do tema. É curiosidade. Ele é budista, ele. Ele é budista. Não, sério, gente, ó. A gente é completamente a favor da violência, tá? Se for nazista, você... Nossa, gente, facho cai na porrada. Merece tomar um socão na cara, no mínimo, ter a cara arrastada no asfalto. Então, se você vê um filho da puta com uma suástica no bracinho, passeando pelo shopping como se... Ai, a minha liberdade de expressão, pau no seu cu. Pode bater nele e depois manda a conta pra nós, tá? Mentira, não manda não. Mas manda o vídeo que a gente gosta de ver nazista apanhando. Vai ser um prazer. A gente ajuda a divulgar, a gente ajuda você a achar advogado pra, né, escapar aí do que vier. @advogados. Temos aí a nossa assessoria jurídica pra isso, né? Eu amo nossa assessoria jurídica, que é basicamente nossos ouvintes que nos apoiam. Nossos ouvintes que nos ajudam. Então é isso, gente. A lição que fica é bata num nazista hoje e não se sinta culpado quanto a isso, porque eles merecem apanhar mesmo. Tem algum recado pra finalizar além disso? Acho que nenhum, gente. E é isso, gente. Por incrível que pareça, não chegamos nem na metade. Nem na metade, já tô nessa pilha de ódio que eu quero bater num nazista. Bata no seu nazista local. Exato. Cara, sério. Nossa, mano. Então tá, gente. Ó, se você... Não esquece de filmar, manda pra gente, pra fazer o nosso dia mais feliz. Eu não duvido da capacidade dos nossos ouvintes. Né? E bora lá então para os comentários da semana passada. Não tem tantos porque a gente tá gravando antes esse episódio. Então, exato. Vai ficar a galera com menos comentários do que o normal. O último episódio foi o do Massacre de Barreiros, né? Com a história do Genildo, o Neguinho, como ele era conhecido. Gente, que é uma história que eu mesma não sabia, que eu fiquei aqui, ó. Não é? Aflita. Eu também, eu não conhecia. Eu, já tinha ouvido falar do Massacre de Barreiros, mas quando eu comecei a pesquisar e tal, gente... E, ó, quem é apoiador ouviu o meu relato. É verdade. Enquanto estudante de jornalismo na época, sobre esse rolê do avisa o jornal antes da polícia. O jornal antes da polícia. Mas é isso, que, gente, Abutre, tem coisa... né, do filme. Foi. Mas é foda, viu? É foda. E no final é isso, gente. Mídia no geral, enfim, né? No final é audiência. Então não consumam também essas merdas, gente. Não. Não faz bem pra ninguém. Consome 1000 crimes, que aqui a gente tem crítica social foda. Exato. Eu vou começar com a Dani Shin. Ela falou, eu assisti o doc Sangue no Barro já tem um tempo e eu só conseguia rir de nervosa com as bizarrices. E realmente, cara, eu sou uma pessoa que eu dou risada se eu tô nervosa. Inclusive, já me colocou numa situação muito merda, várias situações merda, né? Nossa, e, tipo, também. Cara, eu dou risada e, tipo, não é pra rir. Gente, velório da minha mãe.
Nossa, mano, você tá... Cara, eu não gargalhei no velório da minha mãe ou coisa do tipo, mas chegou um momento que eu tava muito nervosa, assim, Sim, sabe? E aí o meu amigo chegou, eu dei risada da cara dele, porque ele tava chorando demais, assim. Eu falei, ai, Arthur, para de rir. E você perde o controle. Para de rir, não, para de chorar. E aí o pessoal, caraca, olha só, a mãe morreu, tá laigrona ali, ó. É foda, eu também dou risada, tipo, em coisa absurda, que nem esse documentário mostra, né, a mídia lá e tal, tipo... eu entendo, sabe? Quem ri, porque eu também, eu entendo a menina que riu na frente das câmeras lá, né, no caso. Porque ela tava nervosa e os caras estavam fazendo ela rir, né? Porque eu realmente, se me pegassem num caso assim, tipo, sabe, testemunha de assassinato, eu ia começar a rir, eu ia achar que fui eu que matei a pessoa. Taca polígrafo nessa garota. Fica aí. Não, ó, gente, uma dica para a vida: não façam testes polígrafo, porque é balela, tá? Podem se recusar, isso aí nunca dá certo. E esse eu tenho várias dicas hoje. Batem nazista e não faça o teste do polígrafo. Mas é isso, gente. É isso. Deixa eu ver. A Raíssa? Acho que é isso. Raíssa, Ana Raíssa. Temas do episódio: falta de políticas públicas de promoção da saúde mental, homofobia e mídia desregulada. Comentário: mas o que tem a ver com clima e com política? Vocês têm mais paciência do que eu. Exato. Não é mesmo? Não é mesmo? É isso, gente. Que nem eu afirmo, é o rolê de que, gente, a gente está fazendo podcast. Crime é uma questão social. A partir do momento que envolve mais de uma pessoa, é social. É isso, apenas isso. Mesmo quando a gente fala sobre crimes passionais, crimes, que eu não gosto muito desse termo, né? Mas ok. Crimes passionais, a gente tá, às vezes, lidando com casos de feminicídio, às vezes com uma questão de não enfoque de saúde mental, às vezes a gente tá lidando com uma questão social, então, enfim, né? Então, quando a gente fala de crime, a gente fala de política. E lidem com isso, né, gente? É isso. Então, no cu. A Ana Hermana, ela falou o seguinte: eu tô aqui na onda com esse doc. Esse desgraçado repórter até me lembrou de uma daqui da cidade onde moro. Só pergunta merda pra causar drama. Gente, tem lugar que eu entendo, viu? Interior é gente, foda. O lugar regional, o jornal regional é sempre uma coisa, né? Nossa, tenso. Sabe que eu me surpreendi com isso aqui em Chapecó, porque aqui tem o Balanço Geral, e só que eles tratam mais como um jornal do meio-dia do que como Balanço Geral no geral, sabe? Que é... sim. O formatinho Balanço Geral. O formatinho de merda que os caras lá falando merda de crime. Não, aqui é tipo um jornal mesmo. Então, tipo, foi uma surpresa positiva que eu tive aqui na cidade. Da hora. Pelo menos isso aqui é de boa assistir. Que mais aqui? Tem o do Estavo. Estavo? Estavo. Ou Stay for Favor. Não sei. Eu só acho que vocês poderiam ter me alertado sobre LOL antes que eu tivesse começado a jogar. Agora é tarde demais. Não vem botar na nossa conta, não. Não, na minha conta já tem o Valorant que eu já estou um pouquinho viciada. Aqui é o sujo falando mal lavado, porque cada uma de nós joga umas porcaria online também. E a gente fica falando mal de LOL. Exato. Eu essa semana inteira, eu falando, nossa, gente, não sei o que aconteceu, que eu não consegui escrever. Eu não fiz nada. Só ficou jogando. Aí eu pensei, será porque eu estou tentando sair do ferro 3 do Valorant? Ai, gente, E bem, esse episódio é ótimo ou péssimo, né? Sei lá. É realmente complicado elogiar, né? Tipo, nossa, esse episódio foi incrível. Vários assassinatos. Horrível. Realmente. Nossa, horrível, adorei. Tipo, a gente entende como é foda. A gente entende que quando vocês falam que é ótimo é por conta do nosso conteúdo, comentário. Isso, então, gente, não é tranquilíssimos. Você adorando que morreu 1 milhão de pessoas. Né? Exemplo como uma pessoa como o bullying afeta uma pessoa, né? Eu fico embasbacado com esse repórter filho da puta.
Falta de noção demais. O que não fazem pelo furo, né? Nem vou comentar o que acho que deveria ter acontecido com o motorista que matou a criança também. Gente, é uma chuva de erros, né? Crimes brasileiros normalmente são sempre uma chuva de erros. Infelizmente. A Santskátia, ela falou o seguinte: vim aqui apenas deixar minha indignação com aquele doc que vocês indicaram. Já conheci o caso, mas não tinha visto o doc. Estou infartando de ódio. Que imprensa nojenta. Que absurdo, tô nervosa. É isso, cara. Realmente, assim, você quer passar raiva, você assiste. E tem no YouTube, tá, gente? É só você jogar no YouTube lá, Sangue no Barro, que você assiste completo. Se quiser passar um ódiozinho. Exatamente. E é isso, gente. Ouça o nosso mini episódio. Tem só um comentário da Miss Souza Aquarela falando que o Macabro estava na Amazon até pouco tempo. Ela assistiu por lá e achou um ótimo filme de suspense e horror. Ai, que pena. Eu depois vou dar uma olhada vamos de ver novo. Se ainda tá, porque tava vários filmes de terror brasileiros no catálogo. Vários filmes brasileiros, né, no catálogo da Amazon. Existe uma, inclusive, como é mesmo? Netflix do horror? Gente, tô procurando aqui. Como é mesmo? É uma plataforma que existe de terror. Peraí. Não, Shudder. É o Horrorflix, é brasileiro. Horrorflix, sim. Eu acho que é o Horrorflix. Não é o Horrorflix. Gente, não vou lembrar agora, entendeu? Não sei se era Horrorflix, Terrorflix, alguma coisa assim, Flix. Inclusive, gente, se vocês... Darkflix. Eu acho que é isso, deixa eu ver. Darkflix? É o Darkflix, é isso mesmo. É um serviço de streaming. E, se eu não me engano, eles são brasileiros. E tem alguns filmes brasileiros, alguns lançamentos de filmes independentes. Eu não assinei, porque estou numa situação financeira complicada. Mas caso Darkflix queira nos patrocinar, estamos aí, né? Estamos aí, Darkflix. Porque é isso, eu acho importante, gente. Novamente, sou uma grande entusiasta do filme de gênero do Brasil, né? Porque filme de gênero do Brasil sofre, gente. A gente só fica na comédia e nos dramas e esquece que existe os terror, né? E é bom uma slashzeira. Isso aí. Então fica aí, ó, a gente cobre eles lá pra patrocinar a gente. Falam Darkflix, patrocinem as Minas do 1001. Principalmente Jéssica está desesperada por uma continha pra ver filmes brasileiros. Isso aí, ó. A gente tá fudida de dinheiro. São pobres, coitadas. Vamos. Mas, gente, muito, muito obrigada. Então é isso, lembrando que nessa segunda agora não tem gravação, tá? Bom, as pessoas vão ouvir isso aqui só depois, né? Não adianta eu falar. Que burra, que idiota. Amiga, eu ia falar, gente, a gente lançou hoje o mini episódio. Pois é, estamos gravando antes porque é meu aniversário, então aceito parabéns atrasado, tá? Porque o episódio sai depois. Deem parabéns pra Bruna. Estarei mais velha quando lançar isso aqui. Enchem o Twitter dela. Não. Mandem muitas mensagens, muitas DMs. Ela vai amar muitas DMs. Muitas DMs no Insta também, ó. Não no Insta do 1001. No Insta da Bruna. Se for mandar presente, eu aceito, tá? Então, é isso, gente. Putz, tem um iPhone sobrando. Bruna! Manda pra cá. Um Xiaomi, né? Afinal... Qualquer coisa, gente, tá valendo. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Até semana que vem. Semana que vem não, né? Tem um mini ainda. Então, até a próxima. Entrem lá no nosso site, apoiem o 1001 Crimes para participar dos sorteios de livro, para participar das gravações e escutar a gente falando besteira, né? Antes de começar as gravações também.
Depois também, às vezes. Depois também, durante Depende também. do nosso sono. E também tem o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com, para você mandar histórias reais, histórias de creepypasta que você escreveu. A gente já recebeu algumas, bem bacana, para você mandar alguma dúvida mais pontual que você tenha, ou comentário, que a gente lê tudo. Então, muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Tá, tchau, amiga. Tchau! Tchau.